Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais um conteúdo hoje, tá? Dando continuidade no nosso cronograma. Hoje a gente vai falar sobre a aula 23, que são os ácidos nucleicos, tá? Que é basicamente o DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos possuem esses nomes nucleico porque antigamente acreditava-se que eles estavam presentes somente no núcleo, né? Porque geralmente o DNA e o RNA ficam no núcleo quando uma célula é eucarionte. No caso das procariontes, ele fica propriamente no citoplasma, tá? Mas, após estudos, descobriram também que os ácidos nucleicos, ou seja, o DNA e o RNA, eles podem se encontrar também nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Então, cloroplastos e mitocôndrias são organelas estruturais das células eucariontes e que apresentam DNA ou RNA também na sua composição. Então, se fosse hoje em dia, por exemplo, essa nomenclatura ácidos nucleicos já não estaria mais tão correta, né? Porque não é apenas no núcleo que essas moléculas se encontram. Mas como na época só se sabia da existência delas no núcleo, elas acabaram recebendo essa nomenclatura, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre essas moléculas. O DNA e o RNA, que são esses ácidos nucleicos citados, são estruturas que basicamente carregam a nossa hereditariedade, carregam as nossas características genéticas. Então eu tenho esse aspecto porque o meu DNA possui genes que fizeram eu ter essa aparência. Você aí tem a sua aparência porque você tem um DNA diferente do meu, diferente do seu irmão, que no caso vocês herdaram dos seus pais, dos seus avós e assim vai. Então ele garante uma linhagem genética, né, uma hereditariedade, tá bom? E aí tem algumas diferenças entre eles, tá? De uma forma geral, uma molécula de DNA ou de RNA ela é formada por um fosfato, uma pentose e uma base orgânica nitrogenada. E aí elas vão apresentar, apesar de ter essa mesma composição, algumas similaridades entre elas. Primeiro, o que seria o nome DNA? É um nome em inglês, tá? Se fosse em português, seria ADN, que significa ácido, daí vem o A, desoxirribo, aí vem o D, nucleico. Então, ácido desoxirribonucleico, que em inglês acaba ficando numa ordem diferente porque o inglês o adjetivo vem na frente, né? Daí DNA e não ADN. Mas, basicamente, é isso que significa esse nome, tá bom? E aí, tem algumas diferenças principais entre essas duas estruturas. Primeiramente, vamos lá. O DNA e o RNA, eles são formados por algumas proteínas, que são chamadas de nucleotídeos. Por exemplo, a proteína A, que se chama adenina, a proteína G, que se chama guanina, a proteína C, que se chama citosina, e a proteína T, que se chama timina. Então, quando você vê aquele DNA todo entrelaçado, tipo ligado por pontes nitrogenadas, né, por pontes de hidrogênio, na verdade, de um lado teria um nucleotídeo, por exemplo, a conexão e um T, porque existem alguns padrões. O A sempre vai estar conectado a um T, e o T, consequentemente, sempre estará conectado a um A. Um C sempre estará conectado a um G, e um G, consequentemente, estará conectado a um C, tá? Então, esse padrão de conexões, ele não altera-se nunca, tá? Sempre, obrigatoriamente, vai ter um A conectado a um T, e um T com A, e um C com G, e um G com C, tá bom? Então, vamos lá. Essas proteínas, esses nucleotídeos, eles têm umas nomenclaturas um pouquinho diferentes, tá? Por exemplo, tem as bases orgânicas, os nucleotídeos são chamados de bases púricas. Os púricas são o A e o G. Bases púricas A e G, tá? Já as outras bases que são chamadas de pirimídicas, são o A e o T. Ou no caso do RNA, o A e o U. Por que isso? Porque o DNA e o RNA apresentam como principal diferença duas coisas. A primeira é que um DNA ele é formado pelos seguintes nucleotídeos. O DNA, tá? A,
C, G e T. Já o RNA, ele é formado pelos seguintes nucleotídeos: A, C, G, e aí ao invés do T, o RNA apresenta o nucleotídeo U. Então, o T e o U nos permite diferenciar o DNA do RNA. Se eu vejo lá uma molécula, um ácido nucleico, ele possui o T, eu posso cravar, é um DNA. Ele possui o U, eu posso cravar, é um RNA. Então, essa questão dos nucleotídeos que compõem eles nos permite diferenciá-los, tá? E uma outra questão também é que o DNA ele é uma fita dupla, né? Ele é todo entrelaçado, mais ou menos com esse aspecto aqui, ó. Isso é um DNA, aqui, ó, uma fita dupla. Já o RNA, ele é uma fita única, tá vendo? Ele tem só um lado. Por que isso? Porque o RNA, basicamente, ele existe para codificar, né, para pegar uma informação do DNA. Então, o DNA se separa, por exemplo, vai rolar uma divisão celular, o DNA vai precisar ser multiplicado. Esse DNA vai se separar em duas fitas, cada uma dessas fitas vai ser separada em fragmentos, tá? E aí esse fragmento vai ser copiado pelo RNA, como é só uma fita do DNA, o RNA também vai ser só uma fita. Aí depois esse RNA vai ser levado ao ribossomo, vai ser feito novas proteínas, serão feitas novas proteínas e depois serão trazidas por um outro tipo de RNA, essas proteínas que foram sintetizadas, e aí nessa maneira vai ocorrer a duplicação do DNA, mas esse é um assunto mais para frente, tá? Então o RNA basicamente existe para ajudar nessa transcrição do DNA, nessa duplicação do DNA, tá? E aí lembrando que sempre esse DNA apresenta os seguintes padrões: A com T, conectados obrigatoriamente, C com G, também conectados obrigatoriamente. E aí, devido a isso, lembra que nós até vimos isso na prova, esse padrão de conexões nos permite calcular a quantidade de cada uma dessas moléculas a partir de uma única. Por exemplo, eu tenho 20% da proteína A. Se eu tenho 20% da proteína A, obrigatoriamente eu tenho 20% da proteína T, porque o A não existe sozinho, ele está sempre conectado a um T. Então, se eu tenho 20% de A, eu tenho 20% de T obrigatoriamente. Deu quanto a soma do A e o T? 40%. Então, A e T é igual a 40%. Resta 60% para completar o meu DNA total. Resta 60%, falta C e G. Se eles estão conectados, obrigatoriamente eles têm a mesma quantidade. Então, esse 60% vai ter que ser dividido em duas partes. Ou seja, eu teria 30% de C e 30% de G. Então, se o A é 20, o T também é 20, o C é 30 e o G é 30. Outro exemplo, o C é igual a 35. Se o C é 35, obrigatoriamente o G também é 35. A soma dos dois totaliza 70. Falta 30 para eu chegar no meu montante total. Esse 30 vai ter que ser dividido de maneira igual entre A e T. Portanto, eu teria 15% para A e 15% para T. Então, se o C é 35, o G é 35, o A é 15 e o T é 15. E assim vai seguir sempre, tá? Dessa maneira, a gente consegue calcular os 4 nucleotídeos a partir de um único, tá bom? Referente a isso era hoje. Referente a hoje era isso, no caso, né? Ao contrário. E aí, a partir dessas informações, eu gostaria que vocês, por favor, fizessem os exercícios da página 29, tá bom? E aí segue o padrão. Aí amanhã a gente continua e no decorrer da semana eu publico a correção para vocês. Fiquem em paz, um beijão.